Ginástica laboral soviética. Não é exatamente assim que eles talvez encaravam, os soviéticos encaravam essa ginástica laboral. Mas eu acho que o conceito vem bem a calhar. Então nesse vídeo eu quero te mostrar o que seria essa ginástica laboral soviética e por que eu a chamo assim. O porquê que ela é muito importante em relação à força, testosterona, metabolismo, ganho de massa, emagrecimento e, no final das contas, como que a gente pode aplicar isso na nossa rotina de trabalho. E eu lembro que lá em 2012 ou 13 eu estava estagiando na CEMIG, estava formando engenharia elétrica e estava estagiando lá na CEMIG. E lá tinha um programa de ginástica laboral. Basicamente, como que era? Tocava lá, dava um sinal, a gente saía ali para o hall e aí tinha um professor de educação física que ficava ali uns 15 a 20 minutos ali durante a manhã fazendo alguma coisa, sei lá, roda o braço, fazia uns alongamentos, fazia uma gincana. E basicamente era isso. Nada muito extenuante, né? Quando a gente pensa numa ginástica laboral, não dá pra gente ficar suado e voltar ali trabalhar, era mais pra gente poder quebrar ali o sedentarismo. Isso era mais ou menos essa ideia, né, que se tem hoje de ginástica laboral. E de fato, a gente conseguir quebrar o sedentarismo é muito bom. Por quê? Porque também não adianta, mesmo que eu treino, não preciso disso. Eu treinava e mesmo assim fazia aquilo lá. Mas assim, aquilo lá não, eu vou discutir aqui, talvez não seja a forma mais eficiente. Por quê? Porque por mais que a gente treine, o nosso corpo ele não foi feito para a gente treinar 1 hora na academia e passar aqui, ó, 23 horas sentado. Ou 23 horas sedentário, né? Porque a gente não vai ficar 23 horas sentado. A gente vai ficar ali, sei lá, vai dormir, tira a parte da noite, tira 1 hora de academia, a gente passa o resto do dia ali, as outras 15 horas, sentado. Aqui, ó. A gente não foi feito para isso. Ficar o dia inteiro sentado, o dia inteiro parado, a gente não tem ali, não tem os benefícios que a gente poderia ter quando a gente para observar que o natural seria a gente fazer pequenas tarefas ao longo do dia todo. Se a gente pensar num modo de vida ancestral, muito provavelmente os nossos ancestrais não ficavam o dia inteiro sentado. Não ficar, né? Ficava o dia inteiro sentado, parado. Fazia alguma coisinha, parava, fazia outra coisinha, parava. Quando a gente observa as crianças, como é que as crianças fazem? Elas brincam um pouquinho, para, dá um tiro, faz uma coisa e tal, para de novo, brinca ali parado. Então, essa intermitência entre fazer uma pequena atividade, descansar, fazer uma pequena atividade, descansar, me parece ser o mais natural da nossa espécie. Porém, é muito difícil. No mundo conturbado de hoje em dia, nessa correria que a gente vive, a gente fica compenetrado ali no trabalho e facilmente passa o dia inteiro sentado. Acontece demais comigo. Se eu não tiver um mecanismo para me tirar disso, eu começo a trabalhar, fico compenetrado no meu trabalho, passo o dia inteiro sentado. Se bobear, eu não bebo água, não vou no banheiro, né? Tanta correria, muitas coisas para fazer, muito problema, muita demanda. O dia passa e a gente ficou o dia inteiro sentado e nem viu. Acontece muito comigo. Então, eu tenho esse mecanismo de ginástica laboral que me ajuda a quebrar esse sedentarismo, para me aproximar um pouco mais do que me parece ser o nosso natural, da nossa espécie. Mesmo que eu fique ali sentado, se eu conseguir quebrar isso aqui ao longo do dia, já vou ter algum benefício, eu já vou me aproximar mais do que o meu corpo foi preparado e projetado para fazer. Da mesma forma, então, eu vejo que essa ginástica laboral, por exemplo, é bacana, é interessante para a gente poder quebrar o sedentarismo, mas ela também corre num outro problema, que, igual lá, era 15 minutos de manhãzinha lá e beleza, acabou. O resto do dia a gente ficava o dia inteiro sentado, né? Se assim deixar. Se assim a gente for entrar no fluxo do trabalho ali. A gente entra no fluxo do trabalho e passa o resto do dia sentado. Então, assim, para quem não treinava nada, aquilo ali era uma quebra ali no sedentarismo, né? É melhor do que não fazer nada. A pessoa que não fazia atividade nenhuma, fazer aquilo ali era muito melhor do que não fazer nada. Para quem treinava, né, já passava ali às vezes 1 hora treinando na academia, aquilo ali tinha pouco, agregava pouco.
Porque aquilo ali, passar 15 minutos ali fazendo ali, rodando braço, fazendo um alongamento, outro, agregava pouco para quem já tinha uma hora de treino. Então, nessa perspectiva de ginástica laboral, nessa perspectiva da gente quebrar o sedentarismo, nos aproximar do que provavelmente é o melhor para a nossa espécie, eu observei que uma das maneiras que a gente poderia fazer isso seria utilizando o GTG, que eu já falei em outros vídeos, que é o Greasing the Groove. É um método soviético para melhorar a força, basicamente. Só que o que eu percebo? Que ele encaixa muito bem na minha rotina de trabalho e pode ser que encaixe na sua também. Porque a gente faz uma pequena quebra, a gente vai gastar, eu gasto 2, 3 minutos para fazer. Então, assim, deu uma folguinha no trabalho, em vez de pegar e dar uma rolada no feed, em vez de pegar lá e ficar vendo os grupos de WhatsApp, eu vou lá e pego 2, 3 minutos e faço isso. Por quê? Nesses 2, 3 minutos eu não vai ser o suficiente para eu suar, então tá bacana, né? Não vai me atrapalhar ali o resto do meu dia de trabalho. Eu posso picar isso várias vezes ao dia, então eu consigo me aproximar mais do ideal do que o nosso corpo, né, foi preparado foi projetado para movimentar. E nesses 2, 3 minutos eu ainda consigo estimular minha força. E estimulando força, como eu já disse outras vezes no canal, eu acabo estimulando o quê? A minha testosterona. Porque a testosterona tem 2 papéis principais: força e reprodução. Se você não exerce força, se você não treina força, se você não faz força durante o dia, e também se você não treina a reprodução, para que seu corpo vai ficar produzindo mais testosterona do que ele está produzindo? Muitas pessoas perguntam, como é que faz para ter essa testosterona alta? A gente tem que começar do básico. É lógico, tem vários fatores, mas o básico é dar o estímulo para o seu corpo, mostrar que ele precisa produzir testosterona. É lógico, né? Não vou adentrar nesse vídeo, porque não é o foco desse vídeo, né? Tem outras coisas para fazer, alimentação, estilo de vida, etc. Mas a primeira coisa é a gente falar assim, ó corpo, eu preciso fazer força. Ó corpo, eu preciso me reproduzir ou treinar a reprodução. Primeira coisa, né? A gente tem que dar esse estímulo para o nosso corpo para ele produzir testosterona. Então, o GTG, que naturalmente, intrinsecamente, já é uma técnica para aumentar a força, ela também vai acabar aumentando então a minha produção de testosterona. E não só isso, vai melhorar o nosso metabolismo como um todo, simplesmente pelo fato de que eu vou estar quebrando esse sedentarismo. A cada vários momentos do dia eu vou parar ali 2, 3 minutos e vou fazer uma pequena atividade, uma pílula de atividade, uma mini pílula de atividade, mais semelhante ao que os nossos ancestrais fazem, mais semelhante ao que a gente vê as crianças fazendo. E eu já até vi um estudo, eu estou devendo achar esse estudo de novo para poder trazer, mas era um treino interessante que basicamente era o seguinte: 2 grupos, um grupo fez o treino, né, uma sessão inteira ali, por exemplo, treinou ali de manhã. O outro grupo fez o mesmo volume de treino, mas dividiu ele ao longo do dia. E basicamente, como o volume é igual, os resultados são iguais. Isso aí a gente já bate bastante aqui, já fala bastante aqui no canal. O volume equalizado, os resultados vão ser semelhantes. Beleza, porém um grupo que fez espaçado ao longo do dia teve uma evolução muito maior nos marcadores metabólicos. Então pode ser que tenha alguma relação sim com essa questão de ser mais natural a gente fazer pequenos movimentos ao longo do dia do que simplesmente ir lá fazer 1 hora de treino e depois ficar 23 horas sedentário. Não que você não faça só 1 hora de treino, mas você pode fazer só 1 hora de treino e incrementar ao longo do dia essas pílulas, essas pequenas pílulas de treino, para poder melhorar ainda mais o seu metabolismo, melhorar ainda mais a sua força, melhorar ainda mais a sua produção de testosterona, e assim você ser uma pessoa com mais vitalidade, disposição, força, para poder exercer aí a sua função, o seu papel, para você ter mais autoestima. E como que funcionaria então esse GTG? Basicamente a gente vai pegar primeiro ponto, né? Eu separei aqui em pontos, deixa eu ver se não esqueci de falar mais nada. Primeiro ponto, a gente vai pegar de 1 a 3 exercícios não fadigantes entre si e exercícios que sejam possíveis de você fazer no seu local de trabalho. Então, no meu local de trabalho,
eu tenho uma barra fixa lá. Eu trabalho num quartel. Então, um exercício pode ser barra. Como que eu faço? Um exercício é barra, um exercício é flexão, outro exercício é o agachamento CIS. A flexão e o agachamento CIS dá para ser feito em qualquer lugar. A barra não necessariamente. A barra precisa lá. Eu trabalho no quartel, tenho lá. Porém, você pode utilizar outra coisa. Você pode fazer só de 1 a 3 exercícios. Aqui eu estou falando que no máximo 3. Ah, mas eu não tenho uma barra. Existe outra alternativa. Você pode, por exemplo, pegar uma corda, um pedaço de pano ou uma parede e puxar e treinar em isometria. Fazer uma força em isometria, por exemplo, que você vai e está treinando ali o movimento de puxar. Eu gosto de fazer um movimento de puxar, barra, um movimento de empurrar, flexão, um movimento para a perna, o agachamento CIS. Quando eu não tenho a barra, eu faço isso. Ou eu faço uma puxada numa parede, por exemplo, tento puxar a parede, ou prendo um pedaço de pano, ou uma corda, alguma coisa debaixo do meu pé e puxo como se fosse uma remada e treino ali em isometria. Também é excelente, dá o mesmo benefício. Então você vai escolher aí de 1 a 3 exercícios que não se fadigam entre si. Ou seja, eu não vou fazer, por exemplo, flexão e pike, que seria uma flexão mais... nem todo mundo vai estar acostumado com isso, mas vamos supor... não vou fazer flexão e handstand ou planta bananeira, porque eu estou executando, usando as mesmas musculaturas semelhantes. Eu tenho que fazer musculaturas diferentes. Para fazer musculaturas diferentes, a gente pode trabalhar com padrões de movimento diferentes. Padrão de puxar, padrão de empurrar e um padrão para a perna. Por exemplo, aí a gente provavelmente vai evitar exercícios fadigantes entre si. Como eu disse, vai ser de 1 a 3. Você pode escolher só um. Ou você pode escolher só 2. Vou fazer só flexão e o agachamento CIS. Ou você pode fazer 3, caso seja o seu interesse, igual eu faço, por exemplo. Eu gosto de fazer os 3. Primeiro ponto é isso. O segundo ponto é você trabalhar com 30 a 50% da sua capacidade máxima. Aí aqui tem um outro pulo do gato. No GTG, não se trabalha até a falha. No GTG, a ideia é você ter um baixíssimo custo de recuperação. Aquilo ali não te onerar, aquilo ali não estressar o seu sistema nervoso. A gente quer aperfeiçoar o movimento, a gente quer ganhar volume, né, de trabalho com baixa exaustão, com baixo custo de recuperação. A gente quer melhorar não só a nossa capacidade de contrair a musculatura, mas a nossa capacidade do nosso sistema nervoso de mandar sinapses, de fazer a coordenação intramuscular, intermuscular. E não só isso tudo, a gente só quer dar pequenos pulsos ali ao longo do dia. Também para, além de melhorar a força, ter essa outra questão de quebrar o sedentarismo e estimular ali o nosso metabolismo. Então, se você aguenta fazer 10 barras, você vai fazer o quê? De 3 a 5, no máximo, só. Eu aguento fazer 20 flexões, você vai fazer no máximo 10. Eu aguento fazer 10 agachamentos CIS, vou fazer só 5. Aí aqui eu estou te dando um exemplo relacionado com o que eu faço. Você pode ver os exercícios que você vai ver os exercícios que você vai escolher fazer e você adapta para a sua realidade. Mas como é que eu vou fazer isometria? Da mesma forma, você faz ali uma isometria forte e vê quantos segundos seria que você aguenta. Aguento manter essa isometria aqui por 20 segundos. Beleza, no GTG, nessa ginástica laboral, você vai fazer só 10 segundos. Então, isso é um ponto importante. A gente não quer ali ficar com exaustão em vão. A gente quer só estimular nossa força e estimular nosso metabolismo, só. Então é 2 a 3 minutos apenas, não é suadeira. É ir lá, faz aquele pequeno estímulo e volta para trabalhar. Você vai fazer então apenas uma série. É só de 30 a 50% da sua capacidade e só uma série. Como que eu faço? A cada 1 a 2 horas que eu estou trabalhando, deu 1 ou 2 horas que eu estou trabalhando direto, eu faço uma pequena pausa de 2 a 3 minutos. Vou lá e faço o quê? Eu vou lá e faço 5 barras, 5 flexões unilaterais, apoiada, então eu deixo isso aqui uma mão, faço com uma, depois pego a outra, apoio aqui e faço aqui, e faço 5 agachamentos CIS, acabou. Sento lá e continuo lá, mais 1 ou 2 horas trabalhando direto. Uma série só, você faz uma, em seguida dá outra e acabou. 2 minutinhos, 3 minutinhos, pronto. Quantidade, 3 a 5 vezes no dia.
O GTG prega que você vai fazer de 4 a 8 vezes no dia. Porém, eu acho essa quantidade muito alta, muito alta. Fica insustentável no médio e longo prazo. E uma coisa que eu sempre prego é o esforço moderado e constante. Para ele ser constante, ele tem que ser moderado. Então, se eu começo a falar assim, não, vou fazer 8 séries dessa ao longo do dia, eu começo a ficar colocando uma meta muito alta, algo que eu não consigo cumprir, não consigo manter ao longo dos dias. Eu que sou uma pessoa que estou pregando isso aqui, eu que sou uma pessoa que gosta de treinar, que faço essa técnica direto, eu não consigo fazer 8. Eu faço aqui, no máximo umas 4, 5 vezes no dia e já está excelente, excelente. Se você somar aí vai dar aqui, vai dar uns 10 a 15 minutos distribuídos aí ao longo do dia, que vai fazer uma diferença brutal na sua força, no seu metabolismo, na sua testosterona. E você não precisa mais que isso. Você precisa porque você precisa ter consistência. Não adianta eu vir cá fazer 8 séries hoje e amanhã não fazer, ficar sem fazer. Você precisa fazer isso aí, também não precisa ser todo dia não, mas é bom ter um dia de descanso. Mas de 4 a 6 vezes na semana é um tanto bom. É um tanto bom. 4 a 6 vezes na semana você quebrar a sua rotina assim. Então assim, de 3 a 5 séries no dia. Como que eu faço? Ou às vezes nos dias mais corridos, que às vezes eu não vou lembrar, eu faço uma de manhã, uma antes do almoço e uma no final do expediente de trabalho, por exemplo. E quando eu estou mais lembrando disso, eu faço aí uma vez a cada 1, 2 horas. Eu dou pelo menos 1 hora de descanso. Mas não esqueça de fazer de hora em hora. Eu faço, aí daqui a pouco eu quero fazer de novo. Não deu 1 hora, eu espero. Deu 1 hora, eu já posso fazer. Por quê? Porque às vezes eu vou demorar 2, 3 horas para poder ter uma oportunidade de fazer de novo. Dependendo do serviço que eu estou fazendo ali. Então eu distribuo isso. 3 a 5 vezes no dia é uma quantidade bacana. Então, só recapitular aqui, os passos. 4 passos. 1 a 3 exercícios não fadigantes entre si, que você vai escolher. Vai trabalhar com 30 a 50% do máximo da sua capacidade naqueles exercícios ali. Você vai fazer uma série apenas para cada um desses exercícios. Você vai fazer isso de 3 a 5 vezes no dia, distribuídos ao longo do dia. Novamente, meu exemplo, a cada 1, 2 horas de trabalho, mais ou menos, às vezes até 3 horas de trabalho, depende, mas ao longo da minha jornada de trabalho eu vou lá, de vez em quando eu paro e faço 5 barras, 5 flexões, 5 agachamento CICE. Então, o mais importante que eu queria trazer para vocês é isso, movimente-se ao longo do dia. Isso vai melhorar a sua mobilidade, vai melhorar a sua circulação, vai melhorar a sua força, sua testosterona, seu metabolismo, seus marcadores metabólicos aí, vai melhorar a sua saúde no modo geral. E você não precisa de muito, 2 a 3 minutinhos, de 3 a 5 vezes no dia, vai ser o suficiente para você ver uma melhora brutal. Você vai observar, se você fizer isso, você vai observar como que seus pesos no seu treino lá que você tem vão evoluir mais rápido. Com poucas semanas você já vai ver que os pesos lá do seu treino normal, né? Eu treino 1 hora por dia, beleza, faz isso aí. Você vai ver que a transferência absurda que isso tem para o seu treino de academia. Então lá na academia você vai render muito mais fazendo isso. E rendendo mais na academia, você está acumulando mais volume de trabalho naquela academia, na hora de treinar na sua academia, acumulando mais volume de trabalho, você vai ter mais resultado. Então você vai ter duplamente mais resultado. Primeiro, porque você vai render mais na academia. E rendendo mais na academia, você tem mais resultado. E segundo, porque ao longo do dia você está acumulando mais volume de treino. São pílulas, mas estão acumulando volume de treino. Esse volume de treino não vai ser o suficiente para te deixar suado, não vai te atrapalhar no seu trabalho, mas, como eu disse, repetir, vai ajudar demais na sua saúde de uma maneira geral. Então movimente-se, melhore sua saúde, fique mais forte, fique mais saudável. É isso aí, se você curtiu essa dica, considere dar um like, se inscrever no canal, isso ajuda demais a gente a continuar a nossa produção aqui. Compartilha com aquele seu amigo que talvez possa se beneficiar dessa técnica e deixe também suas dúvidas e sugestões aqui nos comentários. Muitas dos vídeos, inclusive esse vídeo surgiu justamente de um comentário, de uma sugestão de um telespectador, de um seguidor. Então, assim como esse vídeo surgiu dessa maneira, outros vídeos podem surgir de acordo com suas sugestões. Então é isso aí, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, estamos juntos e até a próxima.